Pai, obrigado. E quem crê, diga amém. E pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão é que os irmãos vivam em união. Pra ir. É que o Agora foi. Pode sentar. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Santa Ceia do Perfeito Amor, hein? Propósito nosso. E hoje chegou o dia. E eu quero voltar a ler com você 1 de João. E ali a gente vai destrinchar esse assunto para depois servir a ceia para vocês. Deixa eu te falar uma coisa. A Santa Ceia é chamada de santa, não é à toa. Amém, Jesus? É um ato santo. O corpo de Cristo é ferido lá na cruz. Esse corpo de Cristo ferido na cruz por nós foi um preço alto que ele pagou para que eu pudesse ter vida abundante, saúde, tudo que ele tem dado para a gente. O pão, na hora da oração, quando você vai tomar ali na Santa Ceia, simboliza o corpo dele na cruz. E o cálice simboliza o sangue dele, que foi o preço que ele pagou pela minha alma, pelo meu espírito, para eu viver eternamente ao lado dele. Então, por isso que a Santa Ceia não pode ser tomada de qualquer maneira, irmãos. Não é questão de igrejas ficar excluindo pessoas, nada disso não. Mas a pessoa, primeiro, ela tem que crer que Jesus é verdadeiro, existe, é o Salvador da vida dela. Tem que crer em Jesus desse jeito, como Salvador. Segundo, tem que estar em santidade. Então, na hora da ceia, você vai ter um tempo para pedir perdão a Deus dos seus pecados. Lógico, e procurar não voltar mais para Ele, né? A Bíblia fala que a porca não pode voltar como é que fala? Espojedouro que fala, né? E o cão não pode voltar para o seu vômito. Amém, Jesus? Então largou o pecado, abandonou, pediu perdão, me acertei com Deus, participou da ceia dignamente. Não, participou indignamente. A Bíblia fala que no passado, quem participou indignamente ficou doente. Alguns até morreram. Por quê? Porque brincaram com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus não se brinca. É coisa séria. Pastor, então eu não vou participar. Bom, eu não estou falando para você não participar, estou falando para você se consertar com Deus. Amém, Jesus? A coisa séria aqui é você se consertar com Deus e não aceitar por nada nem por ninguém ficar fora da Santa Ceia do Senhor. Por nada e nem por ninguém. Amém, Jesus? É o ponto máximo da igreja, irmãos. É o dia máximo da igreja, o dia de hoje, o dia da Santa Ceia. E hoje nós estamos falando, esses domingos, né, que antecederam a ceia, sobre o perfeito amor dele. Qual foi o perfeito amor de Deus? Ele deu o Filho dele para viver nesse mundo. Já tem provas científicas que Jesus viveu em nosso meio já, arqueológicas, e a arqueologia é uma ciência, né? Então já tem prova científica que Jesus viveu em nosso meio. Ele enviou o Filho dele, ele viveu em nosso meio. Depois ele morreu. Também tem provas que ele ressuscitou. Na Bíblia, mais de 500 pessoas viram ele vivo, e várias pessoas viram ele subindo ao céu. Tem testemunhas oculares disso. Ele subiu ao céu, assentou à destra do Pai para interceder por nós. Então ele é o nosso Deus. A obra está completa, a obra da cruz. Agora cabe a gente levar isso bem a sério.
Amém, Jesus? Então, quando o pastor fala isso, o pastor não está falando para você ficar excluído da Santa Ceia, não. O pastor está falando para você despertar e se acertar com Deus e nunca mais abrir mão de uma Santa Ceia do Senhor por causa de uma falha sua ou falha de alguém, um aborrecimento, um pecado que seja. Não fica, volta e se acerta com Deus, em nome de Jesus. Amém? E esse primeiro amor, esse perfeito amor, morreu por nós na cruz e tem abençoado as nossas vidas. E vai continuar em nome de Jesus até nos levar para os céus com Ele. Vamos ler então a Bíblia Sagrada, pessoal? Primeira carta de João, capítulo 4. Eu vou ler o versículo chave da mensagem e vou entrar logo em seguida na mensagem de hoje, tá? Versículo chave da mensagem, versículo 18. Do nosso estudo, né? 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Finalzinho da Bíblia. Amém? Diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, o medo, né? Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em... Então ele me deu o perfeito amor para que eu seja perfeito em amor. Mas eu não sou perfeito em amor se eu tenho esse medo. Medo de quê? Medo de Deus. Irmãos, quando você recebeu Jesus como Salvador, Ele é o Senhor da sua vida, você tem que perder o medo do que Deus pode fazer na sua vida, que Deus vai fazer. Não, Deus é bom. A Nova Bíblia Viva, acho que é essa versão. Coloca a Nova Bíblia Viva para mim, ô Brian. Diz assim, ó: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. No amor não existe medo, seu perfeito amor por nós afasta todo medo. E é aí que para, né? Não. Se estamos com medo, é isso mesmo. Se estamos com medo, é porque tememos o seu castigo, não faz sentido nenhum. E isso mostra que não estamos plenamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Então, quando eu tenho medo de Deus, quando você encontra uma pessoa crente com medo de Deus, caramba, eu cometi um pecado, e o que Deus vai fazer comigo agora? Essa pessoa não entendeu realmente o amor dele. O amor dele faz com que você não tenha medo de Deus. Você sabe que Deus é um bom Pai, é um bom Senhor. Seja você filho, servo, amém? Ele é um bom Pai, é um bom Senhor, e não tem essa história de medo de Deus. Não tem que ter medo. Essa versão, ela é muito completa, muito completa. Você lê e já entende. Se eu tenho perfeito amor comigo, não tenho que ter medo de Deus. Eu sei que Ele não vai me desejar mal e me fazer mal nenhum. E o que eu preciso fazer? Se consertar com Deus. Se consertar com Deus. É só isso que Ele está esperando. Amém, Jesus? Pastor, mas eu errei e alguma coisa ruim aconteceu. Mas não foi Deus que fez isso. Você errou, abriu uma porta, o diabo entrou. Jesus foi muito claro: o diabo é o causador de todos os males. Não faça de Jesus um mentiroso, como alguns estão fazendo por aí. Jesus não é mentiroso, não. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para enganar ninguém. Aí os homens chamam: coitadinho do diabo, tudo que é de ruim é ele que faz. Que o coitadinho não, é ele mesmo, foi Jesus que disse isso. E Jesus não é mentiroso. Amém, Jesus? Então o perfeito amor lança fora todo medo, e quem tem um perfeito amor não tem medo de Deus, porque sabe que Ele é abençoador, tá? Agora a mensagem de hoje, vamos lá, versículo 19. Aqui já começa a mensagem. Ele fala assim, nós o amamos, por quê, irmãos? Nós o amamos por quê? Fala para alguém perto de você aí, Ele te amou antes que você o amasse. Sabe o que isso significa? Caramba, irmãos, você entende isso? Então, quando eu era um jovem e vivia na prostituição, Ele já me amava. Ele não esperou me converter para me amar. Quando eu estava usando entorpecentes, lá dentro das comunidades, das favelas, antigamente falava favela, hoje parece que é crime falar favela, né? Nas comunidades. Quando eu andava por lá, Ele me amava.
Ele olhava para mim assim e chorava. Caramba, eu criei esse rapazinho dentro do ventre da dona Noêmia, juntei o seu José Virgílio com a dona Noêmia, criei ele no ventre dela, nasceu para me servir, mas está servindo ao diabo, usando essas drogas. Mas eu amo, eu sou apaixonado por ele, eu quero ele perto de mim. Era assim que Deus me via. Entendeu então a importância desse versículo? Era assim que ele me via. Poxa, ele é meu, mas ele não entendeu que ele é meu ainda. E olha o que ele está fazendo. Está dando a mão para o diabo, está fazendo essas besteiras com ele, com o corpo dele, magoando, ferindo pessoas, machucando, no sentido emocional, né? Porque graças a Deus nunca fui criminoso, nunca bater em ninguém. Eu sempre fui ruim nem briga. Eu entrava. Sempre fui ruim dessas coisas aí. Eu só ganhei uma briga na vida. Quando eu era novinho do colégio, um rapaz grandão queria me pregar, porque ele achou que eu estava mexendo com a menina lá que ele gostava, e ele veio para cima de mim para bater, aí ficou com aquela turma do deixa disso, um monte de gente assim, aquela bagunça, juntou na rua, e ele tentou me bater, aí eu tentei bater nele, só que ele escorregou no meio-fio e caiu. O pessoal achou que eu tinha acertado ele. O pessoal achou que eu tinha acertado ele, mas não, ele caiu porque ele tropeçou no meio-fio. Aí o pessoal já separou, para. Aí eu agradeci, graças a Deus que separou, porque senão eu ia apanhar ali. E eu saí como vencedor daquele negócio, mas nem toquei nele, foi só o vento que passou de longe assim. Eu nunca fui bom nessas coisas, sempre fui uma pessoa companheira, amiga, brincalhona, do jeito que eu sou aqui, eu sempre fui. Amém, Jesus? E agora, melhor ainda, que agora sou de Jesus Cristo. O que eu quero que você entenda, lá, ele já me amou. Você que está assim, você chegou na igreja ferido, machucada, magoada, achando que ninguém mais ama você, que a sua vida acabou, foi destruída, porque alguém feriu você, porque alguém magoou você, porque alguém abandonou você, pai, mãe que abandonou, marido, esposa, filho que maltratou. Você que está achando assim, aquela coisa bem, desculpa a expressão que eu vou usar, um lixo mesmo. Desculpa a expressão, usar essa expressão aí. Você precisa entender que o Criador dos céus e da terra amou você desde o início. Desde o início. Ele não esperou você melhorar para começar a amar você. Nós estamos falando isso aqui já há alguns domingos, irmãos. Deus ama a gente que está aqui essa hora da manhã para adorá-lo, tanto quanto Ele ama aquele que passou a noite na favela usando drogas e vendendo drogas. O amor é o mesmo. O amor de Deus é linear, não sofre nenhuma variação. Ele é linear, ele é eterno. Falamos isso semana passada, né? O amor é eterno, ele é eterno. Ele falou isso por Jeremias. Amém, Jesus? Pastor, mas eu ando fazendo umas bobagens aí, pastor. Ele continua amando a mesma coisa. O amor dele não caiu porque você fez bobagem. Você que precisa voltar correndo para ele, para que ele possa então provar, se é que ele precisa provar mais uma vez, o amor eterno que ele tem pela sua vida. Então, ele fala, nós o amamos porque ele nos amou. Eu preciso colocar isso no meu coração, eu tenho que amar o Senhor, mais do que tudo, mais do que qualquer um. Eu tenho que amar o Senhor, por quê? Porque ele me amou quando eu não merecia ser amado. Ele me amou antes de eu pregar o Evangelho. Ele me amou quando eu servia entidades. Ele me amou, e ele me amou, e sempre me amou. Então, eu preciso aprender isso aqui e colocar isso no meu coração. Tá? Antes que eu amasse, ele já me amava. Agora, olha o versículo 20. Se alguém diz... Aqui começa a pegar, hein? Se liga aí. Se alguém diz, eu amo a Deus... Já vimos que é importante amar a Deus, certo? Ele nos amou primeiro, temos que amá-lo também. Eu amo a Deus. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é o quê? Quem é o pai da mentira? Bom, você é afilhado dele então. Ué, por associação. Entendeu? Por associação. Irmão, a gente quer ser crente, mas quer ser igual ao mundo. Não pode, não dá.
O mundo é outra coisa agora para a gente. O mundo é outro mundo para a gente agora. A gente entrou, sabe? O mundo para a gente virou um mundo alternativo. O nosso mundo agora é Bíblia Sagrada. O nosso mundo agora é direção de Deus. Eu não vou mais viver nesse mundo alternativo que está aí fora. Não somos nós os loucos, como as pessoas dizem. Não somos nós os alienados, como as pessoas dizem. Não, nós não estamos no mundo alternativo, no mundo... Não. O mundo não é mais para mim. Embora eu viva nele, trabalhe nele, você trabalha nele, você vai formar família, a gente está aqui ainda, uma hora vamos para o céu. Eu preciso entender, saber conviver com todas as pessoas lá de fora, respeitá-las, amá-las, de tal maneira, não é amar de ficar baixando a cabeça para tudo e apanhando todo mundo, não, mas amar as pessoas e tirar o ódio de dentro de mim. Amém, Jesus? Sentimentos que norteiam esse mundo não podem nortear a minha vida, porque o perfeito amor entrou na minha vida. O perfeito amor entrou na minha vida. E ele não morreu pelos bonzinhos. Eu vou morrer por você, você, você e você, porque vocês me servem, são bonzinhos, ajudam a obra, então vou morrer por vocês. Você, poxa, você vive de promiscuidade, prostituição, um monte de coisa errada. Não, vou morrer por você, não, você vai para o inferno. Não, Jesus morreu por todos. Amém, Jesus? E agora está lá esperando que todos possam ir até ele. E todos que vão até ele não lança fora, ele falou. Todos que vêm a mim, eu não vou lançar fora, não. Eu vou abraçar, vou limpar, vou santificar, vou tirar o pecado, vou perdoar e vou salvar. Amém, Jesus? Agora eu preciso ficar ligado, porque ele diz que se eu amo a Deus, ele me amou primeiro, então passei a amá-lo. Então estou na igreja, estou louvando a Deus, os anjos cantam santo, estou adorando, muito bonitinho, né? Todo mundo arrumadinho, com talquinho, com perfuminho, com desodorantezinho embaixo do braço, espero eu, né? Tomou um banhozinho ontem, que foi sábado, né? Então tem dia de tomar banho, tomou um banhozinho, está tudo arrumadinho, bonitinho. Mas não adianta a gente ficar assim se a gente não entende esse amor. E se a gente não corresponde a esse amor. Lembra quando você era jovenzinho? Jovenzinha? Que você, aquelas paixonites que fala, né? Paixonites que fala, e você olha aquela menina, aquele rapazinho, e fica cheio de paixão, cheio de coisa, aí aquela pessoa não corresponde, aí parece que o mundo acabou, não era? Parecia que o mundo tinha acabado, não correspondeu, aí não quer nem saber, despreza você, aí você fica lá sofrendo, até perceber que é tudo bobagem da mente de uma criança, de um jovenzinho, aí depois você vê que é bobagem, aí vai ter outras paixões, até chegar a pessoa certinha, né? Certinha, minha esposa aqui, e certinha, para você poder casar e ter uma vida abençoada. Amém, Jesus? É a mesma coisa, só que com Jesus não tem essa ilusão, não. Com Jesus tem que ser um amor perfeito, e Ele quer que a gente entenda isso e comece a usar um mandamento, e essa é a mensagem de hoje, que eu entendi. É o mandamento mais difícil. Quando a gente fala de mandamentos, logo a gente pensa na lei de Deus. Não matarás, não roubarás, não mentirás, não dirás falsos testemunhos, né? Não te deitarás com a mulher do teu próximo, ou com o homem da tua próxima. Aí, no caso, a gente associa, né? Não se prostrará diante de imagem alguma, nem que está no céu, nem imagem do que está no céu, nem imagem do que está na terra, nem de imagem do que está debaixo da terra. Não roubarás, não, essa eu já falei, né? Não adulterarás. Então a gente vai pensando nessas leis. Mas existe uma lei, um mandamento, que eu pensei, eu falei, esse é o mais difícil de todos, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento não é nada fácil.
Não é, irmãos. Ah, não, pastor, eu discordo do Senhor. Amar o próximo é a coisa mais fácil para mim. Eu amo o próximo, ajudo as pessoas, eu dou quentinha na rua, eu dou ali, se eu achar alguém na rua precisando, eu vou lá e compro um salgadinho, eu dou um dinheirinho, eu ajudo as pessoas, levo para o hospital vizinho, eu sou uma pessoa boa e eu amo o próximo e é fácil amar o próximo. Depende do próximo, né? Porque de vez em quando Jesus bota diante da gente um próximo aí que é um próximo carne de pescoço, né? Ou não é? O próximo, vem cá, irmãos, vem cá, bota um. Não, calma, vocês estão rindo por quê? Não vou bater nos irmãos. Fica um aqui e o outro fica atrás. Entendeu? Eu já estou com medo já. Eu nem comecei. Não, assim. Eu dou de cara com o obreiro Jonathan. E está necessitado, está machucado. Vamos ver, faz aí machucado aí. Está parecendo o Corcunda de Notre Dame, né? E aí, quer dizer, eu sou de Jesus agora e sou o pastor. Eu vou falar com ele, irmão, tá tudo bem com você? O que houve aí? Nem sabe o que houve, tá? Tudo bem. Amanheceu assim, todo arrebentado. Sim, todo arrebentado. Tá bom, vou orar por você. Aí eu oro, porque eu já tenho visto ele, é gente boa. Amém, pessoal? Tá com o cabelinho cortadinho, tá tudo direitinho, veio pra Santa Ceia tudo arrumadinho. Então, orei, abençoei. Aí tá. Ele é o meu próximo. Eu cheguei primeiro nele ou vou chegar primeiro nele? Ele é o meu próximo. O próximo a mim é ele. Amém, Jesus? Só que quando ele sai, passa curado e vai embora, some da minha frente. Amém, Jesus? Eu vou ter um outro próximo. Só que esse outro próximo é casca grossa, irmão. Esse outro próximo entra na igreja, faz necessidade no banheiro, arranca o... Você sabe que uma vez aqui no banheiro arrancaram o vaso e saíram com o vaso no ombro aqui? Outra vez a gente colocou uma bicazinha assim, a pessoa arrancou a bica e foi embora. Aí o irmão falou assim, lembra, irmão? Foi o irmão Damião. O irmão falou assim, pastor, vamos botar de plástico, porque de ferro vão levar. Aí botou de plástico, o que aconteceu, Damião? Levaram de plástico também. Aí você pega um casca grossa desse aqui e também, mas só que está machucado também. Vai machucado. Não sabe jogar bola, é isso que dá. Amém, Jesus? Mas aí eu orei o outro, tratei o outro com amor, tratei o outro bem, e foi o meu próximo. Só que agora o meu próximo é casca grossa. E eu falei assim, né, irmão? Aqui se faz, aqui se paga, né? Vê se devolve o vaso sanitário lá para o banheiro, lá da igreja. Nem a igreja se respeita, irmão, nem a igreja se respeita. Tá bom? Vai lá, que Deus te abençoe. Ele agora era o meu próximo. Então, por que esse mandamento, o amor, eu entendo que é o mais difícil? Porque Jesus mandou eu amar o meu próximo, que hoje é um, amanhã é outro, amanhã é outro, amanhã é outro, amanhã é outro. Amar a minha esposa é a coisa mais fácil do mundo. Amém, Jesus? E olha que ela é enjoada. Não, brincadeira. Tá amarrado. Eu que sou enjoado da história. Eu que sou enjoado. Amém, Jesus? Quer dizer, é fácil. Tá amarrado. É fácil amar minha esposa, é fácil amar meus filhos, é fácil amar os meus netos que não são de sangue, mas eu amo os meus netos. Amém, Jesus? Não tenho neto de sangue ainda, mas tenho neto que é como se fosse. É fácil amar as pessoas que estão próximas a mim, é fácil amar vocês, pô. É muito fácil amar vocês. Vez que eu estou orando, eu lembro do rostinho de vocês. Eu fico orando, abençoando, vou orando. Alguns até nem lembro do nome, só lembro do rosto. Ela fala, eu não sei o nome não, Senhor, mas abençoa. Eu lembrei dela aqui agora. Abençoa, lembrei dele, eu não sei o nome não, nunca conversei com ele, mas estou sempre vendo lá na igreja. A gente vai orando assim, vai abençoando. É fácil amar vocês, mas eu tenho que aprender a amar o meu próximo. Deus não deu uma cara para o próximo, entendeu? Ele não deu um nome para o próximo. Ele não deu uma identidade, um CPF para o próximo. Ele mandou amar o próximo. Então esse mandamento, isso é mandamento. O amor
O amor perfeito, o amor de Deus, o perfeito amor, é um mandamento para a gente. Diga amém, Jesus. E é isso que eu quero falar com vocês, para a gente fechar esse assunto do perfeito amor aqui, tá? Fechar nosso estudo. Ele diz então no 20, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então, se eu não amo você, como é que eu vou amar a Deus se eu nem vejo Deus? Você está na minha frente. Se eu não amo a minha esposa, meu Deus do céu, é a minha esposa. Se eu não amo a minha esposa, se eu não sei tratar a minha esposa, se eu não olho para a Bíblia Sagrada, pelo menos, já que não aprendeu, tem gente que é bruto que só, não aprendeu, então olha para a Bíblia. A Bíblia manda eu amar a minha esposa como Jesus amou a igreja. E a Bíblia já fala que Jesus deu a vida pela minha igreja, pela igreja dele. Então, tem que amar minha esposa desse jeito. Não importa se ela é enjoada. Ela não é, mas... Ela não é, mas não importa se ela caso ela fosse, não importa, eu tenho que amar. Não, lindinha, não, brincadeira, sabe que eu estou brincando, né? Não fala, depois em casa a gente conversa, não. Brincadeira, irmão, hoje eu estou querendo zoar ela um pouquinho. Amém, Jesus? Assim, glória a Deus, amém? Você está entendendo? Por que esse mandamento eu entendo como o mandamento mais difícil de cumprir? Eu tenho que amar o meu próximo. Pode ser o cara da fila da padaria, que por causa de um pão quer brigar com você. Você fala, eu pago o pão, agora também não quero que pague não. Aí você vai, então não vou pagar. Por que você não vai pagar? Você briga por causa de tudo, irmão. Tem gente que briga por causa de... Você fala sim, briga. Você fala não, briga. Você fala vou fazer briga. Não vou fazer briga. E é difícil. Como é que você ama uma pessoa assim? Fala para mim. Amém? Você pode falar assim, mas a Bíblia fala os irmãos, pastor. Mas tem irmão também que não é mole não, irmão. Tem irmão também que não é mole não. Briga por causa de vaga no estacionamento, briga por causa de banco que quer sentar. Eu sempre sento nesse banco. O que você está fazendo aqui? Vai para outro banco. Briga por causa de som alto, briga por causa de som baixo, briga por causa de tudo. Pô, o pastor fez reunião 7 horas com Cristo. Para que ficar 7 horas fazendo reunião? Por que demora tanto assim? 7 horas, um dia para consagrar a sua vida a Deus por 7 horas. Aliás, último sábado desse mês de novo, hein? Último sábado desse mês de novo, 7 horas com Cristo, para todo mundo vir se consagrar a Deus e entregar 7 horas da sua vida para Deus. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Olha o 21. E dele temos este... É mandamento ou não é? E dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, qual é o mandamento que, no meu ponto de vista, é o mais difícil, tá? Mais difícil. Devia ser o mais fácil. Mas não é. Não é. Porque não depende. Você não tem que escolher quem amar. Você tem que amar o seu próximo. Tem que amar o seu irmão. Acabou. Não tem escolha. Deus não deu identidade para o seu próximo. Deus não está falando aqui, seu irmão de sangue, seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto. Isso até é muito fácil. Jesus vai falar que é o seu próximo. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, acima de tudo, né? De toda a sua alma, entendimento. Você vai amar o seu Deus e ao seu próximo como a ti. O que você não deseja para você, você não vai desejar para ninguém. Ao teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, aqui ele diz, é mandamento. Qual é o mandamento? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, quem não ama o seu irmão, não ama só de palavra. E não ama Deus. E aí o próprio João fala que essa pessoa é mentirosa. Ela diz que ama Deus, mas é cheio de ódio, cheio de ira. Ela não consegue lidar com as pessoas. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. Porque senão, no próprio altar, você começa a ter ódio das pessoas. Mesmo estando no altar, sendo até pregador do evangelho. E não é com ódio. Eu posso ser duro,
Em algumas circunstâncias eu posso até ser grosso, mas não com ódio. Tem que ser por amor. Entendeu isso? Tem que ser por amor. Não dá para participar da reunião? Não dá. Por quê? Não é porque está sujo, não é porque é morador de rua, mas é porque quer fazer bagunça, quer ficar gritando, mexendo com os outros, quer roubar, quer fazer acontecer. Vai sair da igreja. A gente vai botar para fora da igreja. Mas a intenção é: quer entrar para aceitar? Quer sentar? Quer parar? Quer ouvir? Amém, Jesus? Se quiser ouvir, a gente está amando, a gente não está fazendo com ódio, entendeu? Então tem hora que tem que ser mais firme, né? Sim ou não? Tem hora que você tem que ser severo, tem hora que tem que falar grosso, falar sério, tem hora que você tem que falar mais brusco com a pessoa, porque a situação pede isso, mas não com ódio, não para a pessoa sair daqui e você desejar, tomara que um carro pegue você, não. Aí não. Amém, Jesus? Você tem que amar esse próximo e falar: Senhor, traz ele de novo, mas traz arrumadinho, a alma arrumadinha, né? A alma, não é roupa. Traz arrumadinho, pronto para te servir, para sentar e ouvir. Tudo bem, vai sentar, vai ouvir. Você nunca vai, eu nunca vou, eu acho que ninguém deve negar alguém de ouvir o evangelho. Amém, Jesus? Mas não bagunça, a casa de Deus não é lugar de bagunça. Então a gente tem que saber lidar com as situações, mesmo no momento que você tem que ser mais firme, veemente, mais duro, mais pancada com a pessoa. Mesmo assim, você tem que recuar, não pode deixar o ódio entrar, tem que orar por aquela pessoa depois, tem que pedir salvação, tem que tentar trazê-lo de volta, ou pedir para que ele entre em outro lugar, que um outro obreiro, a Bíblia fala que você tem que olhar para a sua seara. É grande a seara, são poucos os obreiros. E aí Jesus falou: rogue ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara, porque a seara está pronta para ser colhida, mas você não tem pouco obreiro para colher, e ele mandou rogar ao Senhor da seara. Eu já fiz isso, eu faço muito, já falei com vocês, eu faço muito essa oração pela minha família, certo? Então você quer pregar para o irmão, para a irmã, e eles não te dão ideia, pelo contrário, até zomba de você. Então o que você vai fazer? Vai rogar a Deus para enviar obreiro para a sua seara. Aí o parente, um amigo próximo daquele seu irmão que não te ouve, vai se converter. É isso que acontece. Aí vai se converter. Aí aquele amigo de chopp, de cerveja, de noitada, de balada, vai se converter. Vai falar assim: você se converteu, eu perdi um parceiro. Tá, você perdeu o seu parceiro, mas você ganhou um servo de Deus para te ajudar. Você não sabe que essa vida estava acabando com a nossa família, nosso casamento, a nossa saúde. Pô, sai dessa, eu vi que agora o caminho é Jesus mesmo. Aí o seu irmão vai pensar. Mas com você era só achicalhar você, e sua fé, sua igreja, seu pastor. Mas com aquele parceiro da bebida que se converteu, ele vai ouvir: mas por que aquele parceiro se converteu e falou com ele? Porque você rogou ao Senhor da seara, em vez de ficar se estressando com seu parente que não é convertido. Amém, Jesus? Então a gente tem que aprender a amar. Irmãos, é mandamento, não é opcional. Entendeu isso? Eu não tenho a opção de amar a um e odiar o outro, igual eu fiz aqui a brincadeira. Amar a um, os dois com os mesmos problemas. O meu primeiro próximo eu abençoei, o segundo próximo, carne grossa, carne de casca grossa e carne de pescoço, e eu então boto para correr. Não é opcional, é mandamento. É o quê? Não é opção. Eu não tenho a opção de amar a um e odiar o outro. Deus não deu essa opção para a gente. Deus não deu a opção de amar um e odiar o outro. É mandamento. Se eu não amo a Deus. Pensa nisso. É pesado ou não é? É difícil esse mandamento, irmãos. Eu entendo que é o mandamento mais difícil. Colossenses capítulo 3. Volta um pouquinho aí. Hoje eu vou fechar esse estudo com vocês, que domingo que vem eu quero entrar no novo estudo. É só voltar um pouquinho, livro de Colossenses. Não faz igual a mim não, que eu voltei demais. É só um pouquinho aí. Colossenses capítulo 3, versículo 14.
Coloca a Nova Versão Internacional para mim, Brian. Amém? Colossenses capítulo 3, versos 14. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. A Nova Versão Internacional vai dizer o seguinte: sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo, o vínculo, o elo, o que liga você à perfeição. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas quando nós começamos a respeitar o mandamento, que é amar o meu próximo como a mim mesmo, que não é nada fácil, diga-se de passagem, eu acho mais difícil. Amém? Para mim é o mais difícil. A gente tem que, de vez em quando, até se retirar, sabia? De situações. Sair do grupo da família. Quer testar o seu amor? Entra no grupo da família. Você vai ver se você está respeitando o mandamento amar o próximo. Entra no grupo do WhatsApp da família. Aí você fica lá. Aí você começa a dar resposta atravessada. Sou crente, mas não tenho sangue de barata. Né? Aí você começa a dar resposta atravessada. Sai de lá, irmão. Sai de lá. Sai de lá rápido. Por quê? Porque você está começando a deixar de amar a Deus. Quem ama a Deus e não ama o seu próximo, na verdade não ama a Deus. E é mandamento, eu tenho que ter esse amor pelo meu próximo. Sai desse grupo, fica um tempo fora, deixa a família sentir falta. Por que o Ednilson saiu do grupo? Por que o Ednilson saiu do grupo? Por que aconteceu? Aí a minha esposa fala: estão perguntando por que você saiu do grupo. Aí eu falei: deixa eles stand-by um pouquinho. Aí daqui a pouco fala para o meu irmão me colocar no grupo de novo lá. Aí me coloca: estou de volta, galera. Aí já está diferente. Você saiu? Não, está tudo bem. Ficou chateado? Não, está tudo bem. O meu coração está na mão de Jesus. E acabou. Amém, Jesus? Sai do grupo. É fácil, é só entrar no grupo, tocar lá, entrar lá, sair do grupo, lá embaixozinho lá. Está assim, sair do grupo. Aí você, saiu. Não vai ficar mais ouvindo aquela discussão de quem ficou com quem, de quem bateu em quem, de quem fez com quem, de quem não sei o quê, papapá. Sai. Você está entendendo? Eu estou falando de família porque família testa nosso amor. Testa ou não testa? Família testa o nosso amor ao próximo. Testa esse mandamento. Mandamento, irmãos, é mandamento. Não é opção, é mandamento. Eu não posso odiar as pessoas, eu não posso guardar o ódio em meu coração. E amar não significa que eu vou concordar com tudo que elas fazem. Lógico que eu não vou concordar. Tem hora que eu vou ter que até falar meio atravessado, mas no amor. Não é falar atravessado com ódio, desejando mal de ninguém. É falar firme com a pessoa e depois orar pela pessoa e mostrar que você na verdade ama aquela pessoa. Você não odeia aquela pessoa. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, isso aqui é importante. Ele diz que eu preciso me revestir. Entende? Então, eu preciso pegar uma roupa, o amor de Deus, o perfeito amor, e me revestir. Tem que ser uma segunda pele para mim. O seu corpo é revestido pela pele, certo? Você tira a pele, você vai ver uma coisa muito feia, toda vermelha, toda ensanguentada, nervo, osso, né? Então, essa pele reveste o nosso corpo. Esse corpo reveste o nosso espírito, certo? Que está dentro desse corpo aqui e é o nosso eu verdadeiro. Agora ele fala assim, pega o amor e se reveste. Você tem que aprender a amar o próximo. Entendeu, sim ou não? É um elo da perfeição. Eu não sou perfeito, mas quando eu começo a me controlar, eu começo a controlar minha emoção, minha parte emotiva, minha parte cognitiva, quando eu começo a ter mansidão e controlar tudo isso, eu começo a chegar na perfeição. É um elo. Sem ele, eu não estou ligado à perfeição.
Sem Ele eu não estou ligado a Deus. Por isso que o João falou: quem não ama o seu próximo, não ama a Deus. Eu não estou ligado. Sem Ele eu não estou ligado. Então eu preciso tratar isso dentro de mim para aprender a amar o meu próximo e aprender então a amar a Deus e ser perfeito, pelo menos aos olhos de Deus e aos olhos irmãos, aos olhos das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode tentar agradar e sempre vai ter crítica contra você. Para de ficar abalado porque o filho está criticando, porque ninguém, não sei quem está criticando, eu faço e ninguém reconhece o meu amor. Esquece isso, irmão. Isso é só o diabo para aborrecer você. Esquece isso. Sempre você vai ter defeito para algumas pessoas. Por mais que você seja amoroso, dedicado, e você faz. Sabe aquele homem que chega em casa e tem almoço pronto e até uma sobremesa? E quando ele vai, fala: poxa, podia ser outra sobremesa, né? A mulher olha sempre: caramba, sério? Você vai reclamar da sobremesa que eu fiz para você com tanto carinho? Aí alguma já manda um panelaço, né, irmão? Já manda um panelaço na cabeça, pum, ovo na cabeça, chega no trabalho dizendo que escorregou no banheiro. Foi nada, foi a mulher, irmão. Escorregou no banheiro. Você está entendendo? A gente... Diga amém, Jesus. Tem que abrir os olhos com isso. É o elo da perfeição. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. É o elo da perfeição. O amor, se eu aprender a amar como Jesus manda eu amar, como mandamento, eu chego à perfeição aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens, esquece isso, irmão. Para de querer ser perfeito para o marido, perfeita para o marido, perfeito para a esposa, perfeito para os seus filhos. Aliás, vou te falar em relação a filhos, tá? Papai, mamãe, você que quer ser amiguinho do seu filho, amiguinha da sua filha, e não quer bronquear com ela, dar bronca, dar castigo, falar firme com ela, porque quer sempre ser perfeita para ela, você nunca vai ser perfeito para ela. Nunca vai ser perfeita para ela. Para com essa história. Você não está educando o filho corretamente quando você quer fazer tudo para poder ele te amar e ser perfeito, para você ser perfeito para ele. Você tem que fazer o que tem que fazer, tem que educar e falar sério. E de vez em quando vai ter que deixar eles quebrarem a cara um pouquinho. Tem que deixar o filho, a filha quebrar a cara um pouquinho para eles entenderem também que a vida é assim, irmão. É batalha. Amém, Jesus? Mas fica o pai sempre querendo a aprovação do filho, a mãe sempre querendo a aprovação do filho, da filha, e quer fazer tudo, e quer ser amiguinho. Não, você é pai. Amiguinha, antes de ser amigo, é pai e mãe. E tem que educar como pai e mãe. Senão essa criança vai crescer aí, daqui a pouco está perdida, irmão. Sem respeito nenhum. Tem mãe que... Você olha a mãe e a filha, não parece que é mãe e filha. Sério, irmão. Não parece. É igualzinho, parece duas irmãzinhas. E a filha fala com a mãe assim, de uma tal maneira que realmente parece amiga. Não parece, não tem o temor, o respeito de filha para a mãe, não. E se veste igual, quer falar igual, a mãe quer falar igual, quer ser igualzinho, quer ser amiga da filha, não quer ser mãe. Vai perder o respeito. Não é que não tem que ser amiga, mas tem que ser mãe. Antes de ser amiga é mãe. Antes de ser amigo é pai. Amém, Jesus? E tem que se comportar como tal. Mas é um outro assunto, uma outra mensagem. Depois eu vou falar mais sobre isso aí. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Ardente amor, irmãos. É aquele amor perfeito. Não é ardente como o mundo pensa aí Tem gente que é muito malicioso, né, irmão? A pessoa pega o amor do Davi pelo Jonathan. O Davi falou assim: eu amo você, o Jonathan, e eu amo você mais do que o amor das mulheres. Nós somos muito amigos. O Jonathan era o filho do Saul, e ele ajudou o Davi a fugir quando o rei Saul queria matá-lo.
E eles eram muito amigos. Aí vem alguém e fala que os dois eram gays. Tá de brincadeira, né, irmão? Tá de brincadeira, né? Então, assim, tem gente que quer muita maldade, muita sujeira na mente da pessoa. Ela não consegue ter a pureza da palavra de Deus. Então, não é esse amor ardente aí que a pessoa pensa lá fora. É você arder com o amor de Cristo de tal maneira que até quando você deve odiar, você recua. Até quando você deve, não. Até quando o ódio aparece. Que aparece. A ira vem. Nós somos seres humanos. A ira vem. E quando a ira vem, no lugar de avançar para cima, você recua. Não, eu sou de Deus. Eu tenho esse amor ardente dentro do meu coração. O amor de Cristo, o perfeito amor. Eu tenho esse perfeito amor. Então vou recuar, vou ficar um tempo longe, vou parar de falar com essa pessoa, vou ficar só orando por ela, até meu coração acalmar, e aí eu vou me aproximar de novo. Tudo bem? Você não estava com raiva de mim? Para falar a verdade, eu estava, mas não estou mais. E Deus abençoe. E aí você fala com a pessoa. Por quê, irmãos? Só consegue fazer isso quem tem esse amor ardente. Esse amor ardente não é essa malícia então lá de fora. Esse amor ardente é o amor perfeito queimando dentro do seu coração o tempo todo, que faz você recuar quando você quer avançar e esganar o pescoço de alguém. Tem hora que dá vontade de fazer isso, sim ou não? Só torcer um pouquinho. Não dá? Mas não é para fazer não. É mandamento, não é opção. É mandamento, não é opção. Você tem que amar. Não tem que ser duro, grosso com ninguém. Entende? Não, duro até às vezes tem que ser mesmo. Mas no amor. No amor, não criando contenda com ninguém. A Bíblia fala que ao servo do Senhor não convém ser de contenda, né? A Bíblia fala isso, não convém ser de contenda. Mas você precisa entender isso aqui. Amém? Então vamos lá, de novo, deixa eu ler aqui rapidinho, versículo 8, né? Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor vai cobrir o quê? Multidão de pecados. Mateus capítulo 5, vamos lá. O amor então, ele perdoa com mais facilidade, uma multidão de pecados. Aliás, volta lá onde a gente estava e coloca a nova tradução da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje, enquanto eles vão achando o outro texto lá. NTLH, isso. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros. Sinceramente, na nossa tradução diz ardentemente, né? Sinceramente uns aos outros. Pois o amor perdoa, não encobre. Perdoa muitos. Não é fácil perdoar os pecados de algumas pessoas, determinados erros, determinados pecados de algumas pessoas, como por exemplo o adultério. É fácil perdoar o adultério? Não é. Mas eu já conheci casais que houve perdão de adultério e que hoje são uma bênção. E se não tivesse havido perdão, estariam separados. E talvez os dois sem Jesus Cristo, perdidos. Mas hoje os dois estão na presença de Deus. Por quê? Porque houve perdão. É coisa difícil, estou te falando, o amor, amar como Deus manda a gente amar, é mandamento, não é opção, é mandamento, é para fazer, só que é o mandamento mais difícil que tem, irmãos, porque não é porque você vai amar que você vai aceitar todo o erro das pessoas, porque você ama, não, nada disso. Mulher, pelo amor de Deus, se o seu marido é aquele marido que virou a cabeça, que vive te maltratando e até espancando, Maria da Penha nele, filho. Não, pastor, não posso jogar Maria da Penha nele não, porque a Maria da Penha pega pesado. Irmão, e a senhora vai ficar apanhando, até ele de repente pegar sua pelo pescoço e matar a senhora? Não, pastor, mas eu sou crente, eu amo e é mandamento amar. Opa, a senhora vai dar Maria da Penha nele com todo amor. Com todo amor. Amém, Jesus? Vai lá e fala com quem tiver de plantão lá. Olha, eu amo meu marido. E com muito amor, quero que você visite ele lá. Por quê? Porque olha aqui, ó, olha o meu olho roxo. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu nem estou ouvindo direito mais, tanto que eu apanho aqui, ó. Não fala por cá, porque aqui eu nem ouço mais. E eu não aguento mais isso. Agora já falei, nem ia falar isso, agora já falei. Mas é sério isso aqui, entende isso, irmão? É sério isso. Isso aqui não é brincadeira. Porque a pessoa pensa assim, não, eu amo a Deus, é por isso que eu não faço nada. Ué, mas peraí.
Que isso? Virou saco de pancada agora? E pior, às vezes a pessoa que está fazendo até se coloca como servo de Deus. Está na igreja está tudo bem. Entendeu? Então tem que abrir os olhos com isso. Tem que ficar bem ligado com isso aí. Saber usar esse mandamento. Eu amo, eu não odeio, mas também não significa que eu vou dizer sim para todo mundo. Sim, 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 ok. Não, tem hora que você vai dizer não. Tem hora que você vai falar sério. Tem hora que você vai ser até duro e talvez até grosso. Mas não é para manter aquele ódio no coração, não. Até sendo assim, tem que ser com o amor de Deus. Não, eu quero a bênção daquela pessoa. Quero a libertação daquela pessoa. Eu quero a cura daquela pessoa. Deu para entender sim ou não? Sim. Tá, então fica aí o exemplo. Mateus, capítulo. Presta atenção aqui, hein? Mateus 5. Vou dar uma corrida agora. Mateus 5. Opa, Mateus, cadê você, Mateus? Está aqui. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos. E aí? Não é opção, é mandar. E aí? Amai a vossos. Então, antes de você falar assim, não, pastor, não estou concordando com nada que o senhor está pregando. Amar é muito fácil, não é nada difícil. Eu te dou então uma fala de Jesus Cristo, não é outro, é Jesus que está falando em Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos amam e estão junto de você o tempo todo. Não, orai pelos que vos maltratam e pelos que vos... É nessa hora que você se contorce todo na cadeira, né? Aí você já lembra daquela vizinha, você já lembra daquele vizinho, você já lembra daquele parente distante, você já lembra daquela pessoa próxima, você já lembra, aí você começa a pensar: que é isso, tem dó de mim, então tem que orar até pelo que me amaldiçoou, tem que abençoar e amar o que me odeia, o que me maltrata. Como é que é isso? Amém, Jesus? Não é fácil esse mandamento. Eu quero que você entenda que Deus te deu um amor perfeito, com o Filho dele, veio para cá porque amou a gente com perfeição. Jesus veio, viveu entre nós por aproximadamente 33 anos. Nos últimos 3 anos da vida dele, ele fez coisas que o livro na Bíblia não tinha como contar isso aqui, de tanta coisa que ele fez. Ele viveu entre nós e morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou por nós ao 3º dia, e hoje ele é intercessor nosso, ele é nosso advogado hoje diante de Deus e nos abençoa. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Amém, Jesus? Tudo isso, amor, é um perfeito amor. Só que aí ele vem e joga pra gente isso como mandamento. Você tem que amar como eu amei vocês. É mandamento. Se não ama, não ama Deus. E agora? Mas é fácil. Agora que o amor entrou na minha vida, eu larguei a arma, estou com a Bíblia, eu larguei o fumo, parei de fazer maldade, eu amo. Então, irmão, se você não deixar isso entrar dentro de você, essa mensagem da cruz não estiver dentro de você, você não consegue ser uma nova criatura. Entendeu? A Bíblia é clara: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, nada de bebida, nada de xingamento, nada de violência, nada de ódio, de ira, de desejar o mal para os outros. Não importa se os outros são políticos, se são gente maldosas, não importa, você não deseja mal para ninguém mais. Só consegue fazer isso quem deixou o amor entrar. É o perfeito amor que consegue fazer isso dentro de mim. Se o perfeito amor não estiver dentro de você, você vai ser pastor, obreiro, crente, frequentador de uma igreja, membro de uma igreja, mas vai desejar a morte de pessoas, vai desejar o mal de algumas pessoas, vai desejar o mal de
Você vai continuar com esse pensamento de desejar o mal para algumas pessoas, porque tais pessoas merecem esse mal sobre a vida deles. O que o homem planta, o homem colhe. É lógico que vai acontecer coisas ruins com quem faz coisas ruins, mas eu não posso desejar isso. O perfeito amor entrou em mim, e se ele entrou em mim, eu consigo acalmar minha alma, eu consigo controlar meu ímpeto, eu consigo controlar meu ódio, minha ira, porque vem, somos seres humanos falhos, todos nós em algum momento sentimos ira, todos nós em algum momento sentimos raiva, todos nós em algum momento queremos explodir, todos nós em algum momento queremos meter o pé na porta, mas o perfeito amor segura o nosso espírito, o perfeito amor traz o nosso ódio, faz a gente esfriar e faz a gente agir corretamente. E isso é obrigação, é mandamento, não é opcional. Quem não faz isso não ama a Deus, disse João. Lógico, o Espírito Santo através do apóstolo João. Você leu comigo? Preciso ler de novo? Preciso? Você leu ou não leu isso comigo? Quem não ama o seu próximo não ama a Deus. Quem não ama a Deus não vai entrar no reino de Deus. Logo eu estou na igreja e estou perdendo minha salvação, porque eu estou na igreja, mas sou amargo, cheio de ira, cheio de ódio, e exponho isso toda hora, eu não consigo controlar. Então o Senhor não, eu acabei de falar, não tem um que não venha ira, não sinta ódio, não sinta raiva, não queira torcer o pescoço de uma pessoa, de vez em quando. Todos nós enfrentamos isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém aqui é maior ou menor do que ninguém. Aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Não importa a experiência que eu tenho com a palavra de Deus, não importa se você tem dinheiro e o outro do seu lado é pobrezinho, não importa a sua cultura, todos nós para Deus somos iguais. O que Ele quer é que eu entenda os seus mandamentos e comece a cumpri-los. Se eu não cumpro, eu não amo a Deus. Amém, Jesus? E quem vai me dar essa força? O perfeito amor. Se o perfeito amor não entrar na minha vida, você vai ser uma pessoa cheia de intriga, cheia de contenda, cheia de confusão. Alguém senta do seu lado, você está sempre cheio de ira, cheio de raiva, cheio de ódio. Viu o que aconteceu? Tem que matar logo. Tem que matar, uma pessoa deve que morrer. Opa! Calma aí. Calma aí. Jesus vem agora e fala: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Você quer ler o 43? Bota o 43 na tela aí. Voltozinho. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu? Eu, porém, vos digo. Jesus endureceu, irmão. Jesus endureceu. A lei, o pessoal fala assim, a lei era muito difícil, a lei era complicada. Jesus endureceu. Porque pela lei, você pode então amar o seu inimigo. Volta o 43 de novo. 43. Pela lei, você então pode amar o seu próximo e pode aborrecer o teu inimigo. Jesus vem e fala assim: não. Eu vou dizer o seguinte: você tem que amar o seu inimigo. Amar meu inimigo? Jesus, sério? Vamos sentar aqui, vamos conversar, Jesus. Vamos fazer um gabinete aí, Jesus. Eu tenho que amar o meu inimigo? Amar. Agora, tem que saber amar. Amar não significa que você vai andar de braço dado com o seu inimigo, não. Amém, Jesus? Não significa que você vai ser capacho de ninguém, não. Amar é você controlar a ira dentro de você, controlar o ódio de você e não agir em cima desse ódio, através dessa ira que vem. E vem. Não diga que não vem, não, porque vem. Vem ou não vem? Vem. Vem porque tem gente que é casca grossa. Tem gente que é casca grossa. Primeira carta de João, não, já foi, né? Já. Mas eu quero voltar lá. Eu quero voltar lá na primeira carta de João. Vamos lá. Vamos voltar lá, rapidinho. Já tô terminando, irmãos. Estou te falando, irmãos. O que Jesus fez parece fácil, mas não é não, irmão. Poxa, você está sendo crucificado, prego nas mãos, nos pés, o pessoal zombando de você. E caramba, né? Aí Jesus fala assim: Pai,
Perdoa essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo, não. Irmãos, se a gente tivesse esse contato com Deus naquela hora, a gente ia pedir: Pai, com todo o amor do mundo, desce um raio na cabeça deles. É isso que a gente ia falar, irmão. E tira a gente daqui. Jesus não. Mas foi falado com esse, não é o rei dos judeus? Sai daí. O ladrão falou: livra você e livra a gente também. O ladrão do lado dele falou isso. É o diabo tentando ele pela última vez, né? No último instante, o diabo tentando ele, para ver se ele ia obedecer, usando a boca do ladrão, não. Aí o outro, logo, Deus veio e deu um refrigério, né? O outro falou assim: pô, para de incomodar ele, nós merecemos, ele não merece. Lembre-se de mim? Tá, hoje a gente vai estar comigo no paraíso. Acabou, comigo é com o Pai, né? Porque Jesus foi por abaixo para depois subir. Amém, Jesus? A gente tem que entender a mensagem da cruz. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos, 1 de João 3, versículo 14, tá bom? Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Então a gente nasceu de novo, nova criatura somos. Você que aceitou Jesus como Salvador, quem não aceitou, aceite Jesus hoje como Salvador e passe da morte para a vida. Então a gente estávamos mortos para a vida de Deus, mortos para Deus, e a gente nasceu de novo, certo? Tá, então vamos lá. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os... Quem não ama a seu irmão, fala alto. Quem não ama o seu irmão? Então eu estou na igreja, bonitinho, limpinho, perfumadinho, adorando e odeio meu irmão. Ele falou que essa pessoa não nasceu de novo, não passou da morte para a vida, ela continua na morte. Quem nasceu de novo precisa começar a exercitar isso. Precisa começar a controlar sua ira, controlar esse ódio, controlar essa raiva, controlar esse sentimento que vem para fazer você errar. Nunca vi uma pessoa com ódio acertar. Nunca vi uma pessoa com ódio acertar. Ela pode estar cheia de razão, com ódio ela vai errar. Entende? Com ódio ela vai errar. Tem que controlar, tem que dominar, tem que voltar. Ele está dizendo, isso aqui é muito grave, tá? Isso aqui é muito sério. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É a característica principal de uma pessoa que nasceu de novo. A mansidão, a paz, saber se conter, saber conter a ira, conter a raiva. Não adianta vir com essa história: eu sempre fui assim. Sempre foi, mas você nasceu de novo. Você estava morto para Deus e nasceu de novo. Você agora tem que mudar. Mas eu fui criado assim. Não importa a sua criação. Não importa a sua criação. Você nasceu de novo. Deus recriou você. Você agora está aprendendo a servir a Deus. Tem que aprender a controlar. Tem que aprender a dominar. Ele está deixando bem claro, mais claro que água. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. É a característica principal. Você vê que aquela pessoa nasceu de novo. Você vê que aquela pessoa recebeu a vida de Deus na vida dela. Ela muda o comportamento, a vestimenta, a maneira de falar. Ela agora é dócil, ela é amável. Ela não é mais uma pessoa rancorosa, odiosa, uma pessoa invejosa, que vive cheia de intriga, cheia de contenda. Viu o que fulano falou? Viu que se eu fosse você não andava mais com ela. Isso é coisa do passado, filho. Você nasceu de novo ou não nasceu de novo? Amém, Jesus? Tem que... mas tem que ver. Calma. Para. Eu acho que de vez em quando o pessoal pensa que eu sou muito bobo. Só pode ser, irmão. Porque eu não consigo pensar desse jeito. E se eu me levantar, eu já me retiro logo, que eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. Então eu não quero resolver minhas coisas desse jeito. Então aquilo que a pessoa vê já fica, e agora? Calma, conversa com a pessoa, veja direitinho, ajeita aqui. Se não der, tira a pessoa, bota outra pessoa no lugar. Simples assim. Vai ficar com raiva? Vai, você nunca vai agradar todo mundo. Vai fazer o quê? Mas você não tem que ficar, entendeu? E muito menos desejar mal de alguém. É a característica principal. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Eu sei
que eu aceitei de verdade Jesus Cristo na minha vida, eu sei, porque dentro de mim mudou essas coisas. Eu vejo as pessoas como potencial alma para o reino de Deus. Eu vejo as pessoas como uma potencial alma, espírito para o reino de Deus. Então não importa se aquela pessoa é boa ou má, não importa. É uma alma que precisa ser salva. Está dando para entender? Você está entendendo que eu não sou bobo de ficar sendo capacho de ninguém? Que se eu tiver que falar sério eu vou falar, mas eu não aceito que o meu coração fique cheio de ódio. Não aceito. Eu volto atrás rápido. Quem trabalha comigo sabe. Ontem eu estive conversando com alguns pastores. Aí um pastor falou assim: ô pastor, o senhor é uma bênção. Tá bom, glória a Deus. Ele falou assim: trabalhar com o senhor deve ser uma bênção. Eu falei: tá bom, glória a Deus. Aí ele falou assim: pastor, eu já soube que o senhor é um bom líder. Tá bom, glória a Deus. Aleluia. Aí ele falou assim: mas eu também soube que o senhor pegava firme, né? Pegava pesado, agora está mais tranquilo, né? Eu falei: realmente, eu pegava mais pesado. Mas vai ver com as pessoas que eu pegava mais pesado, e que às vezes pego pesado hoje, quando tem que pegar, vai ver se eles me odeiam. São os pastores que mais me amam. Por quê? Porque eu pegava pesado no amor. Entende? Eu pegava forte com eles para doutriná-los, ensiná-los e colocá-los na presença de Deus. Nunca foi para perder ninguém. Nunca foi para afastar ninguém. Nunca foi para lançar alguém fora. Foi para ganhar a pessoa. Então, os que eu fui mais duro são os que mais me amam hoje. Que toda semana quer falar comigo, todo mês quer falar comigo. Tem um que quando me vê, me abraça, beija a minha cabeça. Outro me vê, vem me abraçar. O outro esses dias falou comigo. Já não trabalha comigo, ó. Ele é esposo. Eu falei com ele: e aí, como é que tá? E o casamento, como é que tá? Eu falo, eu pego no pé, né? Aí ele falou: não, tá tudo bem, pastor, glória a Deus. O senhor sabe que eu amo o senhor, minha família toda ama o senhor, meus filhos cresceram longe do Senhor. E eu mostro para eles quem é o meu pai na fé, como que o senhor ajudou a gente, senão não estaria aqui. E olha, um tempo atrás, eu até tive problema, eu falei para minha esposa ligar para a sua esposa. Porque vocês, para a gente, são muito importantes. Amém, Jesus? Aí eu andei mais um pouquinho, aí a irmãzinha me ligou: ô pastor, tudo bem? Aquela situação está assim, glória a Deus. Então está se ajustando já. Poxa, pastor, o senhor e a pastora Marilza é um pai e uma mãe para minha irmã. Glória a Deus. A vida de vocês está nas nossas orações. Então a gente é duro, mas não é duro porque a gente quer ser grosso e ignorante, não. A gente é duro para poder salvar as pessoas. Eu falei: irmão, nunca fui assim do jeito que falam não. Só que tem gente que é rebelde. E rebelde não vai estar para fazer a obra de Deus. Mas aí ele foi entender. Ele falou: não, o Senhor é uma bênção em nome de Jesus. Está dando para entender, sim ou não? Então eu não estou ensinando vocês a serem bobinhos, que todo mundo faz o que quer com vocês, porque eu sou de Deus, tem que aceitar. Não é nada disso, irmão. Não é nada disso. O que eu estou falando é: seu coração tem que manter-se limpo. Isso aqui é muito grave. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se eu não tenho esse amor pelos irmãos, então eu não passei da morte para a vida. Então eu ainda estou na morte. Se Jesus voltar hoje, eu estou perdendo minha salvação. Se Jesus voltar hoje, eu não estou salvo. Você está entendendo isso? Como é que isso aqui é muito grave? E ele fala assim: quem não ama seu irmão, permanece aonde? Na morte. João capítulo 5, para fechar. Agora eu vou fechar. Não fala com ninguém agora. Se o telefone tocar, jogue na parede. Não faz isso não. Espera aí. Calma aí, não faz isso não. Faz isso não, está amarrado, irmão. Dá para o pastor aqui que ele vai lá colocar debaixo da roda do ônibus. Não deixe o telefone tocar. Agora, atenção total para o final, tá? Total. Quero que você fique totalmente ligado aqui. Em nome de Jesus. Segura a onda aí, tá? João capítulo 5, versículo 24. Presta atenção nisso aqui. É Jesus falando, tá? Na verdade vos digo, que quem ouve
a minha palavra e crê naquilo que me enviou, naquele que me enviou. Então, quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus que o enviou, o Pai, tá? Naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Então, quem ouve as palavras de Jesus e crê no Pai que o enviou, e então crê toda a mensagem da cruz, essa pessoa tem a vida eterna. Agora presta atenção. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Só que lá na primeira carta de João, o que você aprendeu? Eu sei que eu passei da morte para a vida quando eu aprendi a amar meus irmãos. Entendeu o vínculo? O elo? Então, Jesus vem e fala, presta atenção para você entender. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas só passa da morte para a vida quem aprende a amar o seu próximo. Se eu digo que eu passei, aceitei Jesus numa igreja, fui mergulhei na piscina da igreja, fui batizado pelas águas, mas ainda mantenho ódio no meu coração, eu não nasci de novo. Isso aqui não aconteceu. Por isso que eu tenho que ouvir as palavras de Jesus. Foi Jesus que disse que eu tenho que amar meu inimigo. É fácil? Não é. É o mandamento mais, irmão, o amor. Mais difícil. A gente gosta dessa palavra, mas que mandamento difícil. Porque amar a minha esposa é muito fácil. Amém, Jesus? Mas amar aquela pessoa que só sabe implicar comigo, que era confusão comigo, essa é mais difícil. Essa é mais difícil. A gente já teve que se mudar de um prédio, para não me indispor com o vizinho. E oro por ele até hoje, quando eu lembro, para Deus o abençoar. Mas tive que sair de perto dele. Coisa séria. A gente uniu o útil ao agradável, que fala, né? Útil ao agradável. Quando a gente precisou cuidar do meu sogro, da minha sogra, eu falei, é tudo que eu precisava, vamos embora, vamos correr atrás, vamos procurar. E Deus preparou um lugar certinho para a gente, que a gente já não estava aguentando mais aquela situação lá. Amém, Jesus? Nunca criamos confusão com ele, nunca. Outros criaram lá, a gente nunca criou, mas estava insuportável já. Preferimos então fazer isso, e ficou melhor assim, mas oramos por ele. Não tem ódio, nem ira, nem nada disso. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, quando Jesus fala assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, ele está falando que eu amo, eu tenho que amar, tenho que obedecer esse mandamento para que isso aqui aconteça. Agora, olha o 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem... Quem aceitou Jesus como Salvador aqui? Você já aceitou Jesus como Salvador? Já. Você ouviu a voz do Filho de Deus? Você saiu da morte para a vida. Nós saímos da morte para... porque você ouviu a voz do Filho de Deus e você então aceitou Jesus na sua vida como Salvador. Se você entrou na igreja porque papai foi, porque minha esposa vai, porque meu marido vai, eu gostei do pastor, o pastor é maneiro, é tranquilo, brincalhão, gostei muito, o grupo lá, meus amigos estão lá, meus vizinhos estão lá, você não aceitou Jesus. A hora que um vizinho sair, que o pastor falar uma coisa que você não gosta, você vai sair da igreja. Agora, quando você ouve a voz dele e entrega a sua vida a ele, acabou, filho. Você vai ver que dentro de você entra um perfeito amor de uma tal maneira que você não consegue manter o ódio dentro de si. Você não consegue. Vem, mas você segura. Você domina. Você controla. Amém, Jesus? Antes saía descontrolado, mas agora não. Agora você controla. É aí que começa. E ele vai falar mais no 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aí ele está falando no literal.
Eu vou terminar aqui agora, presta bem atenção. Ele está falando então de nascer de novo, figuradamente. Eu sou morto para Deus, recebi o perfeito amor, vivi, saí da morte para a vida. Isso, o que vai caracterizar que eu realmente entreguei minha vida para Jesus. Eu não tenho mais ódio. Até vem, mas eu controlo agora. Eu mudei meu comportamento, eu não desejo mais mal para ninguém. Eu agora sou uma pessoa que eu amo meu próximo. Isso é característica principal de uma pessoa que saiu da morte para... Só que agora ele vai falar literalmente. Ele vai falar agora da volta de Jesus. A maioria dos que estão aqui, a maioria dos que estão na igreja, não pensa nisso. A gente fala, um dia a gente vai para o paraíso, um dia a gente vai andar na rua de ouro, mas a gente não pensa que pode ser hoje. A gente não pensa que pode ser essa madrugada. A gente não pensa que pode ser... E aí a gente vai levando a nossa vida espiritual de qualquer maneira, como se isso não acontecesse de uma hora para outra. Mas a Bíblia fala que vai ser no abrir e fechar de olhos. Você já deve ter aberto e fechado os olhos aqui milhares de vezes enquanto está aqui de manhã, desde que você chegou aqui. E podia ser num abrir e fechar desse olho seu, que de repente ele voltou. E a gente não para pensar nisso. A gente faz as coisas, a gente deixa a ira dominar, a gente deixa a raiva dominar, a gente deixa as coisas acontecerem, a gente não anda como que salva. Quem não consegue amar o seu próximo, não ama a Deus. Amém, Jesus? E aí vai acontecer. Vai acontecer. E ninguém sabe. Você pode ouvir perito, doutor em teologia lá, em escatologia, mas a verdade é que nem Jesus sabe o dia. Amém, pessoal? Ninguém sabe. Literalmente ninguém sabe. Só que aí Jesus agora vai falar uma coisa, irmão. Poxa, que é para a gente tremer, tá? E antes de você fazer qualquer coisa, você precisa tremer também. Ele vai falar no literal. Ele vai falar assim, ó, 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Então vou ressuscitar, vou encontrar com Jesus, vou passar por ele e vou entrar na eternidade. Acabou o sofrimento para mim. Tá bom? Quem fizeram o bem. O principal é o mandamento de amar. Por isso que esse mandamento é tão difícil. Entende? Porque se você não tem esse mandamento com você, você não ama a Deus. E não sou eu que estou falando. Você pode ficar com raiva de mim, pode começar a falar aí quando sair da igreja, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Você pode fazer isso, mas não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está dizendo. Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Não sou eu que estou dizendo. Eu li para vocês. Li ou não li? Eu li para vocês. Amém, Jesus? É Bíblia que eu estou te dando. Não é meu conceito. Não é conceito do pastor Egenilson. Não é. É Bíblia isso aqui. É Bíblia. E aí ele fala que quem fez o bem, quem soube amar o seu próximo e a Deus em primeiro lugar, e o seu próximo como a si mesmo. Quem soube fazer o bem, quem não negou uma oração, quem não negou uma ajuda, quem não guardou ódio no coração, quem não expôs a sua ira, quem não tratou ninguém com ódio, quem manteve esse amor ao próximo, quem soube agir desse jeito, essa pessoa, ela vai ressuscitar para a vida. E os que fizeram mal, não prestaram atenção nisso, ficaram pela igreja, mas continuaram com os mesmos pensamentos, cheio de ira, cheio de ódio, cheio de mágoa, de rancor, de ciúme, de inveja, cheio de maldade, desejando mal dos outros. Essa pessoa que estava na igreja, mas não quis ajudar uma pessoa porque ela não merecia a ajuda. Eu jamais vou orar por essa pessoa, pastor, porque ela não merece a minha oração. Opa! Se Jesus voltar agora, você está perdido. Você está negando uma oração, um copo de água fria para aquele que precisa de um copo. Você está de brincadeira. Essa pessoa está presa e você não visita ela? Está de brincadeira. É porque assim, Deus falou assim, não pode negar um copo de água fria ao necessitado. Aí a pessoa pensa que quer levar um copinho do bebedouro. Tem que visitar o preso. Aí a pessoa pensa que é para ir lá em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 10, Bangu 5, Bangu 9... Não, tem muita gente presa aí fora, talvez aqui dentro hoje tenha muita gente presa, que a gente tem que visitar e soltar. E talvez esteja soltando hoje. Hoje talvez esteja recebendo uma libertação com essa palavra aqui. E eu não posso negar isso para ninguém.
Eu não posso negar, nem você pode negar. Mas aí tem gente que não quer pregar para o fulano porque o fulano merece. É um perturbado, não vou pregar para ele não. Opa, mas se Deus cruzou ele no seu caminho, por que você não vai pregar? Por que você está negando isso? Amém, Jesus? Então quem fez o bem vai ressuscitar para a vida. Mas quem fez o mal, fala para mim, vai ressuscitar para a ressurreição da condenação, ressurreição da morte. Aí é toda a eternidade. O missionário costuma dizer, vai cair num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? A Bíblia fala, e só que não vai parar de cair. Pá, 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 só sofrendo, trilhões e trilhões de anos, só caindo, sofrendo, naquele abismo. Irmãos, eu quero terminar aqui. O perfeito amor veio para isso não acontecer com você. Amém? O perfeito amor, o amor de Deus veio encarnado num homem, que a gente vê Jesus como ser humano, mas aquilo ali era o perfeito amor de Deus, encarnado naquele corpo. Amém, Jesus? E veio, andou em nosso meio, morreu na cruz do Calvário, ficou 3 dias no inferno, venceu Satanás, ressuscitou, 40 dias, mais ou menos, subiu para os céus, hoje intercede por nós, e a gente precisa levar a sério a nossa vida com Deus. Diga amém, Jesus. Porque no abrir e fechar de olhos, quem fez o bem vai ressuscitar para a vida, mas quem fez o mal vai ressuscitar para a condenação, para a morte. É isso. Aqui eu fecho. Diga amém, Jesus.